Ok, então vamos começar então com a leitura da noite. O título da leitura é Sintonia Mediúnica, relativa à reunião pública de 22 de agosto de 1960. A questão 215, Livro dos Médiuns. Essa questão 215, Livro dos Médiuns, é do capítulo 17, da formação dos médiuns. E ela retrata uma questão que Kardec traz, né, que tem médiuns que querem logo ser médiuns mecânicos, mas primeiro tem que passar como médiuns intuitivos, para depois esse tal médium mecânico, se for médium mecânico, né? Então, vamos ver aqui o que diz Emmanuel a respeito disso. Para cooperar na mediunidade, a serviço do bem, não deves esperar que os instrutores desencarnados te impulsionem as peças orgânicas, como se fosse um fardo movido a guindaste. Isso é, né? Médio mecânico, não é? No reino da alma, o trabalhador, conquanto precise de inspiração, não pode considerar-se mola inerte. Indiscutivelmente, o mecanismo espontâneo é nota destacada e importante afeição de novidade para a convicção. Contudo, as edificações do sentimento e da ideia exigem a vigilância da consciência. Por isso mesmo, em qualquer condição de força medianímica, podes colaborar com as inteligências superiores, domiciliadas na vida maior, em favor do progresso humano. Se tens dificuldades para compreender, desculpa, deixa eu desligar aqui os microfones. Se tem dificuldades para compreendermos a assertiva, repara os campos de ação da própria Terra, em que o serviço dinamiza a responsabilidade nos mais diversos graus. No levantamento do prédio vulgar, o pedreiro comum, embora consciente de sua tarefa, trabalha com o espírito dirigente do mestre de obras. Este trabalha com o espírito do arquiteto, que planejou o edifício, e o arquiteto trabalha com o espírito do urbanista, que institui o gabarito da via pública. Na escola, o professor de determinada disciplina, embora consciente de sua função, age com o espírito do diretor imediato. O diretor age com o espírito do técnico de ensino, e o técnico de ensino age com o espírito das autoridades que presidem o serviço da educação. Medita no assunto e perceberás que é muito difícil te movimentar-se sozinho nesse ou daquele rumo da vida. Em toda parte, pensas e fazes algo sob a influência de alguém. E entendendo que todos nos encontramos consideravelmente distantes do bem verdadeiro, não percas tempo perguntando se o bom pensamento te pertence à cabeça. Recorda, acima de tudo, que o bem puro verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomar-te-ão sob tutela do amor, se te dispões a servir. Mediunidade é serviço. Estamos sempre sob a tutela de alguém. E nós, com a nossa consciência, a nossa vontade, escolhemos quem é esse alguém que vai nos tutelar. Portanto, a sintonia faz parte importante do processo mediúnico. Nosso pensamento, ele age conforme a nossa vontade. Ele, por si só, como nós vamos ver, ele é neutro. Nós colocamos nele o nosso sentimento. E a vontade direciona esse sentimento para o que nós quisermos, para o bem ou para o mal. Então, estaremos sempre servindo alguém. Agora, depende de nós a quem vamos servir. Então, vamos fazer nossa prece.
para iniciarmos, então, o trabalho de hoje, alguém gostaria de fazer essa prece? Eu faço. Você faz? Obrigado. Faço. Obrigado. Jesus, bondoso mestre, querido amigo, invocando a tua presença entre nós, Senhor, pedindo que nos ajude a esse entendimento tão importante da doutrina dos Espíritos, das vozes dos céus que mandastes para cada um de nós, imaginando a nossa enorme necessidade de avançar, de evoluir. Rogamos a tua paz, a tua harmonia para todos os presentes, nossos familiares, amigos, e todos aqueles que nos acompanham, de alguma forma, encarnados e desencarnados. Fortalece-nos, guarda-nos e assim, pedindo que permaneças conosco, vamos por iniciar mais uma vez a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Ok, gente, vamos então começar a nossa aula de hoje. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação. Os participantes, põe lá o multi-all, que aí você emudece todos para não haver interrupção. Participantes, aí lá no multi-all. Aí você... Ok. Alguém pode esquecer. Só mexer aqui. Aqui para mim não aparece mundial. Interessante isso, né? Mas todos aqui que estão presentes estão com o microfone ligado. Então, deixa eu... Deu aí? Apareceu nada aqui não, Milagre. Ah, sim, agora sim, né? Agora foi. Beleza. Ok? Bom, então, ainda no assunto da aula passada, que nós falamos sobre ondas, não é? Radiação, vamos prosseguir com essa visão, né? E trabalhar com as percepções e como se dá, como é o processo do intercâmbio mediúnico. Eu gostaria de só chamar a atenção que a discussão que nós tivemos na passada sobre a questão dos fótons e da radiação quântica, não é? Que isso, na realidade, é muito importante no processo como um todo, mas não vem, né, como foco do nosso trabalho aqui. É só uma forma de nós sabermos de como se propaga, né, as ondas em termos do nosso pensamento, da nossa mente. Tá? Então, vamos iniciar o assunto de hoje com um tema de percepção. O que é percepção, né? É como você adquire, né, por meio do sentido. Você capta alguma coisa, percebe alguma coisa. Temos a percepção sensorial, que é aquela, então, que nós temos com os nossos órgãos físicos, né? Então, várias partes do corpo humano percebem por si só, porque são ligadas por rede nervosa ao nosso cérebro. E o nosso cérebro, então, sabe identificar de onde vem, né, essa percepção. E nos dá, então, a resposta por meio da visão, do olfato, da audição, né, do tato. Né? Então,
Essa é a percepção que nós temos normalmente como seres encarnados que nós somos. Mas também temos a percepção extrasensorial, aquela que não está dentro do processo físico, né? Já vai para o processo mental. Então, esse pesquisador, esse filósofo, Ryan, né? Ele designou esse tipo extrasensorial para que nós tivéssemos uma percepção que não se relaciona com os sentidos. E nós aqui na doutrina espírita temos a percepção, podemos definir, né, uma percepção mediúnica como sendo uma percepção extrasensorial, né, mas mediunicamente então seria captar essas ondas, né, do pensamento de encarnados e desencarnados, né, decorrência da sintonia, né, pela associação que essas ondas mentais fazem dentro da sintonia necessária, né? Então, tudo que nos é possível, né, dentro da nossa faculdade mediúnica, sintonizarmos, nós vamos captar, perceber, né, por esse processo, a realidade mediúnica. Ok. Então, André Luiz, nesse livro, Mecanismo da Atividade, trabalha muito com essa questão. Tá? Então, ele dedica praticamente 10 primeiros capítulos, né, sobre isso. É muito, quem quiser ler, né, é importante, porque ele realmente traz muito conteúdo nesse processo. Vamos mostrar aqui uma parte do conteúdo que ele traz nesse livro. Ele fala o seguinte: no mundo onde a matéria se revela como feixe de forças em temporária associação, o homem assinala as ondas que se afinizam com o modo de ser. Isso é, o mundo inteiro, né, no mundo onde a matéria é energia, né, nós nos relacionamos com todo o processo. Só basta que nós sintonizemos, né, nesse processo aquilo que nós queremos. Então, a vontade imprime a sintonia, né? O que você quer sintonizar. Ou não. Porque quando você, na tua consciência, constrói um processo mental, às vezes você, sem querer, sintoniza, né, conforme a sua vontade. Isso é inconsciente. Né? Então, aí tem esse quadrinho que eu gosto de botar assim, né? O homem percebe ondas, né, as vibrações, a depender da escala do progresso alcançado. Então, quanto mais avançado o nosso progresso espiritual, emocional, né, mais condições nós temos de perceber essas vibrações. E quanto melhor a nossa condição em termos morais, melhor serão essas vibrações que nós vamos perceber e que vamos sintonizar. Muito bem. Então, ele traz aqui, Kardec traz eu peguei esse quadrinho, os livros médios, né, em que ele diz que surdos e cegos, né, na esfera carnal, podem, convenientemente educados, ouvir, né, e ver através de cursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. Claro, com treinamento, né, com uma visão do processo espiritual, é possível que eles possam realmente perceber, né, desde que, né, eles tenham essa capacidade trabalhada, experimentada. Ele não fala como, né? Mas eu peguei isso interessante isso aqui, porque realmente como nós podemos fugir do nosso processo físico, né, utilizando o nosso processo espiritual para ver e também para ouvir, né, se for o caso. Bom, vamos falar sobre sintonia. Segundo a física, a sintonia é o circuito cuja frequência de vibração é igual ao outro, né? Então, nós temos aqui uma conjunção, né, dessas energias, certo? Conjunção de ondas, em que elas, tendo, né, se equalizando, elas geram uma sintonia, geram uma frequência, não é? E geram um comprimento de onda igual e entram, então, em sintonia. O Espiritismo fala que o grau de semelhança das emissões e radiações de dois ou mais espíritos que têm pensamentos, sentimentos, ideais idênticos, né? Isso é uma sintonia vibratória. Nós percebemos aqui, nós temos uma antena de rádio, né, que o rádio sintoniza a antena pelas ondas, assim como a nossa mente, né, numa conexão psíquica. Se nós associarmos, né, essas ondas, percebemos aqui que quando as cristas se correspondem,
nós vemos, então, que a onda, ela se traz completa. Seria a sintonia, né? Ok? Bom, nós, criaturas encarnadas, né, e desencarnadas, dispomos de oscilações mentais próprias. E essas nossas oscilações mentais se combinam com outras criaturas que se afinizam conosco em todo processo, né? Então, quando você pensa, você cria novas associações com as suas oscilações mentais. Isso se dá, né, como tem essa figurinha aqui, ó, em todo o nosso processo. Quando nós pensamos, não criamos somente, como aquela figurinha, né, uma região onde nós vamos captar ondas. Nós fazemos isso com o corpo inteiro. O nosso perispírito não tem ouvidos, não tem olhos. É por inteiro ele emite radiações. E essas radiações por inteiro são percebidas e são associadas. Então, a corrente mental, ela é suscetível de produzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental. Então, você pode interferir no processo alheio, né? Então, nós temos aqui uma completa sintonia ou então uma distonia, certo? Onde não há uma sintonização de duas fontes, de duas correntes mentais. E esse intercâmbio pode ser com encarnados ou desencarnados, né? Ele trabalha num mundo, um mundo específico, que nós criamos, construções mentais. Nós vamos ver mais tarde a respeito das formas de pensamento. Todo o fluxo mental, toda a matéria mental, né, que provém do nosso pensamento, ela gera imagens, que nós chamamos de formas de pensamento. Não só imagens, como seres concretos, vamos dizer, né? Podemos gerar seres concretos, formas concretas, e manter essas formas concretas conosco, convivendo com a nossa vida. Okay? Então, eu falo aqui, ó, que pode nos libertar ou pode nos escravizar. Então, essas sintonias podem nos libertar, isso é, se nós mantivermos sintonias positivas com todo a nossa volta, menos que os outros não gostem do nosso processo, do nosso ser, né? Então, nós sintonizamos bem com o bem, nós estamos num processo criativo, bom, né? E aqueles, então, podemos nos escravizar, quando nós sintonizamos com criaturas que sintonizam da mesma forma, em negativismo, em pessimismo, certo? Bom, aqui eu trouxe algumas frases, não é? Alguns parágrafos, que relacionados com o pensamento, para nós entrarmos na questão do processo do intercâmbio mediúnico. Vou conhecer um pouquinho mais o nosso pensamento, né? Fala, então, aqui esse livro, Vivência Mediúnica, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que eu recomendo que vocês adquirem, porque é um livro completo. Ele faz um estudo, é um livro bem fininho, muito simples de ler. Eles têm uma forma fácil de apresentar, certo? Sem entrar em grandes direcionamentos, em grandes conclusões, mas eles trabalham o livro dos médiuns e trabalham os livros, né, do Manuel Filomeno de Miranda. Recomendo àqueles que gostariam de comprar esse livro e ler, muito interessante. Você pega uma consulta direta, certo? Então, eu digo o seguinte: o pensamento ou fluido mental, ou matéria mental, né, é uma corrente mental. Corrente, né? Estabelece, então, um fluxo energético, certo? Imagine, então, você emitindo pensamentos, e pensamentos eles geram um campo eletromagnético, é um fluxo energético, desse campo espiritual, né, que é a nossa aura, né? E graduados em diversas formas de onda. Então, as formas de onda longas, médias e curtas, conforme o nosso sentimento. Sentimos bem, estamos emitindo formas de ondas curtas, né? Médias ou curtas.
Sentindo mal, deprimido, forma de ondas longas, baixas, não é? Que vai captar ondas da mesma sintonia. O pensamento é entendido como ato de pensar, é uma operação mental que consiste em formar ideias, estabelecer relação entre elas conforme o controle da vontade. Ele é neutro em si, né? Ele não tem um valor em si. Esse valor é nos dado com o nosso sentimento. Certo? Então, essa energia utilizada pelo espírito na emissão de uma ideia, uma imagem mental concreta abstrata, resulta da combinação de formas do pensamento e do sentimento colocadas em ação pela vontade. Então, a nossa vontade é que estabelece esse processo, né? Força de pensamento e sentimento, num processo bom ou num processo deletério, processo que vai trazer problema, difícil. Então, por intermédio dessas ideias, desses símbolos, que o pensamento se expressa como linguagem do espírito. A força do sentimento, da forma de visualizar o pensamento no processo da concretização da linguagem. Nós vamos exprimir aquilo que pensamos, conforme o nosso sentimento, e dependendo da nossa vontade. Então, esse processo tem a ver somente com quem? Com a criatura. Nós somos responsáveis por tudo que nós emitimos em termos de pensamento. Ah, mas eu não falei. Você pensou? Olha que coisa importante isso, né? Você pensou. Não precisa falar. Se você expressa, aí, vamos dizer assim, você pode dizer que constrói mais ou destrói mais. Mas o teu pensamento, antes de você falar, já havia destruído, já havia concretizado algo melhor. Certo? Vamos então aqui falar sobre esse intercâmbio mediúnico ou circuito mediúnico, né? Que Kardec, que André Luiz apresenta nesse livro, Mecanismo da Mediunidade, capítulos 5, 6 e 7. Ele faz uma analogia entre o circuito elétrico e um circuito mediúnico. Então, só para nos deixar mais claro, para percebermos como podemos construir mentalmente esse processo mais facilmente. Uma coisa que nós conhecemos, que é um circuito elétrico, não é? Quem não conhece, né? Nós vamos dar umas dicas hoje do que é o circuito elétrico, certo? E o circuito mediúnico, okay? Onde nós temos, então, uma emissão de ondas de um espírito que é sintonizado por um médium que aceita essas ondas emitidas e dá uma resposta a essas ondas. Isso é, ele aceita, né, nesse processo, transmitir uma mensagem. Então, esse é um circuito mediúnico. Okay? Bom, uma corrente elétrica, por definição, corresponde ao deslocamento, né, de partículas no condutor. Partículas essas que são elétrons, né? Elétrons ou prótons, elétrons, prótons, né? Eles se deslocam, né, nesse fio condutor. Né? Bom, então, quando você estabelece uma diferença de potencial negativo e positivo, essa corrente vai do negativo para o positivo. Okay? Mas quando equilibrar essas correntes, não é? Essas energias, ela fica nula. Essa diferença de potencial ela se anula. Mas se colocarmos um dínamo ou uma bateria, ela continua. Então, nós acendemos uma lâmpada, por exemplo. Não é? Nós podemos acender uma lâmpada porque tem a diferença de potencial, essa energia está sendo realimentada, não é? Então, nós temos, então, um circuito elétrico. Certo? Um circuito elétrico, onde temos, então, aparelhos quaisquer que sejam eles. Né? Qualquer aparelho que você imaginar na sua casa, né, ele vem e consegue funcionar a partir de um circuito elétrico que traz energia para ele. Okay? É só botar na tomada que você começa a funcionar esse objeto. Essa lâmpadazinha aí seria o seu objeto. Né? A geladeira, sei lá, outra coisa. Bom, então, esses aparelhos, né, ligados, utilizam o serviço de geração, transmissão, transformação e distribuição de energia. Então, ao mesmo tempo que eles geram, transmitem, transformam e distribuem. Certo? Esses serviços são de qualquer aparelho que nós temos. Então, analogamente,
né? Eles também têm recursos especiais, isso é, os circuitos alimentares, geração e manobra, proteção e medida. Por exemplo, nós temos os aparelhos modernos, antigamente não tinha isso não, né? Porque qualquer quebra queimava o fusível, né? Qualquer mudança na alternagem, nossa corrente, né? Queimava o fusível. Hoje em dia, não. E os aparelhos têm artefatos, têm capacitores, condutores, compressores, né? Que, gerando energia, conservam energia de modo a não queimar o objeto. Então, quando cai energia, sim, quando falta luz, por exemplo, não queima o aparelho. Por quê? Porque essa energia deu um tempo para ele desligar, né? Esse circuito dá um tempo para ele desligar até que possa, então, né, voltar novamente a energia. Então, é uma proteção a esse aparelho. Isso é a analogia que estamos fazendo em relação também à questão mediúnica. Certo? Bom, aí então ele apresenta a corrente mental. O que é uma corrente mental? Né? É também uma corrente de natureza elétrica, embora menos mensurável. Não conseguimos mensurar isso na esfera física. Né? Em torno da corrente, como também em torno de uma corrente elétrica, nós temos efeitos eletromagnéticos, né? De intensidade conforme a intensidade dessa corrente. Ele fala, então, que a mediunidade pode ser medida e considerada com termos, né, de corrente, né? Quer dizer, frequência. Né? A corrente elétrica, por exemplo, é um gerador, e a nossa corrente mental é pelo nosso cérebro. Então, nós somos aquele que vai manter essa corrente em funcionamento. E o cérebro, como um aparelho qualquer, tem capacidade de transmitir, receber, né? Como fosse um rádio, né? Conservar e manter. Okay? Então, nós emitimos frequências altas ou baixas, de acordo com o teor dos nossos pensamentos. Né? Então, nós vibramos em determinadas ondas. E essas ondas vão determinar onde estão os nossos sentimentos. Como estão os nossos sentimentos. Beleza? Nós temos aqui as vibrações do pensamento, são ondas eletromagnéticas que se propagam a uma velocidade maior que a da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Vamos imaginar que nós pegássemos um fio condutor, um fio de cobre, com toda a eletricidade qualquer, e levássemos da Terra até a Lua. A distância da Terra até a Lua são 380 e poucos mil quilômetros. Tá? Olha só. Então, que levássemos esse fio da Terra até próximo à Lua, no caso, faltando 80 mil quilômetros para chegar até a Lua. Em um segundo, se nós emitíssemos uma corrente elétrica nesse fio, em um segundo, essa corrente estaria lá. Né? Os elétrons que nós emitimos nessa corrente estariam lá no final do fio de 300 mil quilômetros. Isso se fosse luz. Né? Agora, nosso pensamento é superior a isso. Então, vocês imaginam a velocidade do nosso pensamento. Qual a distância que ele pode chegar com o nosso pensamento. Se vibramos em ondas curtas, não é? Nós emitimos um pensamento que vai muito longe. Tá? Podemos até superar, né, essa marca da Lua e chegar até mais longe do que a Lua, com certeza. Agora, se pensarmos com baixa frequência, ondas longas, não é? Nosso pensamento não vai muito longe, não. Fica a nível da Terra. Aí nós podemos fazer grandes elucubrações a respeito disso, né? Por exemplo, vamos pensar no umbral. Todo mundo sabe o que significa umbral, né? Ele foi colocado muito bem com o Zé Luiz, no primeiro livro, Nosso Lar, e vários outros livros, inclusive No Céu e Inferno,
mas esse nome não estava, né, no caso, considerado por Kardec. Então, o umbral é o local onde os espíritos pensam em ondas muito longas, muito longas, e se afinizam com essa situação. Então, em torno de alguém que pensa com ondas muito longas, o que você vê? Situações difíceis, né? Você não consegue imaginar um campo florido se você pensa com ondas muito longas. Você pode até enxergar um campo florido, mas você vai nem notar se está bonito, se está dia lindo, como se estivesse deprimido. A depressão é isso, né? Ela te coloca numa situação que você, mesmo vendo algo belo, não dá importância para aquilo, ou não identifica a beleza naquilo. Então, gente, você pode imaginar o que é esse trabalho de uma corrente mental, né? Que nós podemos construir e destruir com uma corrente mental. Bom, então a Liga da Luiz faz analogia. Ele diz, então, que existe um campo, não é? Ele usa campos, né, de potencial diferente entre um médium, né, e um comunicante. Um campo negativo ou um campo positivo, certo? E esse campo negativo e positivo estabelece uma atividade potencial. Se estabelece atividade potencial, temos então uma corrente, certo? Então, ele diz que isso aqui é um circuito mediúnico. Okay? Então, ele aplica esse conceito, circuito mediúnico, né, a uma extensão do campo de integração magnética que circula de uma corrente mental sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente dito, o emissor, onde mais propriamente dito, o emissor e receptor. Isso seria, então, um circuito mediúnico. Como nós, espíritos encarnados, somos, né, como padrão dínamo, isso é, nós podemos gerar, induzir, transformar, coletar, né, energias ao mesmo tempo, né, assimilar outras energias e exteriorizar as energias. Então, comparamos-nos a um aparelho qualquer, né, que hoje, né, faz a mesma função, né, no sentido de nos gerar energia. Isso é, geladeira, fogão, eletrodoméstico, que seja. Okay? Mas, nessa questão, nós trabalhamos com energias mento-eletromagnéticas. O que quer dizer isso aí? Energias geradas da mente. Então, ele mento-eletromagnéticas, né? Porque é um trabalho psicofísico, né? Psicofísico. Muito bem. Aqui, então, nós temos, então, um circuito mediúnico, né? Em que um espírito, por sua vontade, emite, não é, um campo. Ele forma um campo, não é, eletromagnético de sintonia. E ele emite esse campo em direção, busca sintonias semelhantes em uma pessoa, em um ser. Se esse ser é um médium, não é? Esse ser, então, vai perceber, né, essas ondas. O médium percebe essas ondas magnéticas emitidas pelo espírito, não é? Gera esse diferencial de potencial, isso é, existe uma corrente, e ele, então, aceita essa corrente. Então, ele responde, eu quero aceitar, eu aceito essa corrente. Então, gera-se um campo, um circuito mediúnico, onde temos, então, uma vontade de apelo e uma vontade de resposta. A sintonia e a aceitação dessa sintonia, por meio, então, da comunicação. Isso, então, é o circuito mediúnico. Aí está, então, o intercâmbio mediúnico. Né? Então, os espíritos encarnados, né, e desencarnados, eles entram em comunicação por meio que da vontade. Da vontade. Então, eu não vou, eu mesmo que um espírito próximo a mim, né, gere esse campo de potencial e queira estabelecer uma sintonia, se eu não quiser,
eu não gero um circuito. Eu corto essa corrente. Simplesmente pela minha vontade. Eu não quero comunicar, eu não quero manifestar. Então, esse circuito é interrompido naquele momento. É como se você, então, né, percebesse energia de fora de casa e você desliga o aparelho. Então, não tem problema nenhum. Ali a energia chega, ali não vai funcionar o aparelho, né? Porque você cortou a energia, cortou essa emissão de energia. E, então, isso é um circuito mediúnico, né? Muito bem. Então, para a realização dessas atividades, né, emissor, receptor, né, eles têm que ter possibilidades particulares, os recursos do cérebro. Né? Isso é, esses ciclos elementares do campo nervoso, atendendo ao trabalho espontâneo do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. Bom, não é só, então, estabelecer esse circuito. Existe também o nosso processo de nós não somos máquinas, né? Nós somos aparelhos elétricos, nós somos mentes criadoras, mentes potencialmente em evolução, né? Então, nós precisamos atender, né? Isso é, nós vamos ter nossas próprias ideias, a nossa espontaneidade, nós vamos criticar, selecionar, né, aquilo que estamos recebendo. Podemos fazer isso, porque somos capazes disso, apesar de estarmos em conexão, em sintonia com um outro campo, um outro potencial, né? Seria então uma mente, né? Uma outra entidade, certo? Então ele faz uma correlação entre os aparelhos que nós citamos antes, não é, com a condição do médium, que tem esse mesmo processo dentro dele. Tá? A corrente mental, então, no circuito mediúnico, equilibra-se igualmente entre a entidade, comunicante e o médium, mas é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio. Então, nós precisamos estar sempre nesse processo. Né? Essa aceitação que nós devolvemos, nós aceitamos essa sintonia, nós precisamos mantê-la constante. Como é que se mantém constante uma sintonia? Quando nós estamos em concentração. Né? Então, nos concentramos para que essa corrente mental se mantenha no processo do circuito, que não haja uma interrupção. Então, ele faz outra analogia em relação aos processos dificultosos que às vezes acontecem, né, no circuito elétrico. Né? Por exemplo, o que é uma resistência? Uma resistência é quando você tem alguma interrupção, né? Ou uma interrupção que cause uma outra fonte, né? Inclusive fonte de calor no circuito elétrico. Né? Uma resistência, por exemplo, você colocar uma resistência de chuveiro, né? É um processo, um fio bem enroladinho, né? Que eles colocam ali, né? Para que a corrente demore para passar por ali, para que gere um calor. Né? Então, gera calor, a gente passa, gera calor e esquenta a água. Okay? Então, ele faz a analogia entre a resistência, né, que pode ter uma corrente elétrica, com uma resistência que pode ter um circuito mediúnico. Quando o médium, né, por inibição ou desatenção, dificulta o equilíbrio no circuito mediúnico. Não há um equilíbrio. Isso é, ele mantém-se, às vezes, dispersivo, não se configura devidamente. Então, essa ligação vai ficar com dificuldade, vai gerar, não é, dificuldade, não tem uma sustentação. Outra questão que ele coloca é a indutância na corrente elétrica. O que é a indutância? Né? Ela tenta manter, né, manter essa variação, né? Manter essa variação de energia, para que não haja problemas, né, de desequilíbrio nessa corrente. Certo? Então, ela sempre coloca mais força do que necessário. Ela impõe mais força no processo do que necessário. Por isso, então, né, que esse aumento de força, né, que impede essa variação, não pode ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer hora. Então,
Quando o médium está em transe, né, no trabalho mediúnico, né, o que está acontecendo? Existem forças sendo induzidas no processo do circuito para que não haja interrupção. Mas, quando há uma interrupção intempestiva, por exemplo, quando você toca no médium, quando você faz o médium interromper essa ligação, né, pode haver desajustes e perturbações físicas, perispíricas, emocionais, resultados imprevisíveis para o médium. Isso nos fala André Luiz. Então, por isso que nós, normalmente, na reunião mediúnica, não interferimos ou não buscamos, não fazer que o médium saia do processo do transe sem que antes ele interrompa essa comunicação. Tá? E a capacitância também no circuito elétrico, não é? É aquela, então, que guarda, né? Um condensador, né? Guarda energia no campo eletrostático do circuito elétrico. Então, ele mantém essa energia, não é? E ela solta de vez em quando precisa. Ok? Então, ele fala que no campo mediúnico, a capacitância seria a sintonia psíquica, não é? Então, espécie da capacidade conceptual, né? A concepção, interpretativa, né? Da região mental do médium, que acumulará os valores recebidos da entidade e o comanda, devolvendo-a com possível fidelidade ao serviço do mediúnico na ação do intercâmbio. O que quer dizer isso aí? Você, quando médium, não só você recebe uma energia e você comunica, não é? Essa energia ou esse pensamento de um espírito. Você tem que retirá-lo para você. Quer dizer isso aí. Você não só tudo que você comunica, você retém algo para você, mesmo que no teu inconsciente. Você percebe, você não é uma máquina, você é uma mente, né, que está aprendendo, que está recebendo energia, recebendo conhecimentos, e esse conhecimento vai ser acumulado em você, mesmo que você não queira ou não perceba. Né? Quando você transmite uma mensagem de um espírito, você está sendo, né, acumulando essa energia também, esse conhecimento para você, ou essa experiência com você. Okay? E fala aí, ó, devolvendo-a com a possível fidelidade ao serviço do circuito mediúnico da ação do intercâmbio. Então, ele devolve sempre essa energia, né? É uma retroalimentação. Ok? Então, essas são as analogias que o nosso irmão André Luiz nos traz em relação ao que seria o circuito mediúnico, não é? Uma vontade apelo e uma vontade resposta. Eu quero me comunicar com você. Eu aceito a sua comunicação. Só assim, então, que se estabelece o intercâmbio mediúnico. Essa frase eu gosto. Né? Nos fundamentos da criação, vive o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vive o pensamento mensurável da criatura, e constitui-se um vasto oceano de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Olha que bacana, gente. O pensamento imensurável do Criador. Né? Esse pensamento que envolve todo o universo, o plasma divino. Né? Estamos nós lá vibrando, né? Com o nosso pensamento mensurável, pequenininho, dentro do que nós podemos dizer que é a nossa força mental. Então, vamos nessa relação, que não existe como relacionar, né, o pensamento do Criador, né, mas ver que nós podemos, como falou Jesus, né, nós somos deuses e podemos criar com a nossa mente, fazer coisas boas com a força mental que nós temos. É um poder que nós temos, que se manifesta conforme a nossa vontade. Então, recordando aqui, né, ciclo mediúnico, né, estabelece no espírito para o médium, né, vontade apelo, médium vontade resposta, né, por sintonia e por afinidade, né, projetando o espírito
seus pensamentos em forma de ondas magnéticas sonoras e coloridas. Né? Observem bem, essas setas coloridas são as correntes mental, né? A corrente mental, um campo eletromagnético, né? Que representa justamente um processo, um circuito, né? Como se fosse um circuito elétrico. Certo? Eu vou falar muito, eu vou me referir muito a essa figura, então, essa figura fica bem gravadinha em vocês aí, eu vou me referir muito sobre ela, né, durante o nosso trabalho. Mas o médium, aqui está, né? Esse é o intercâmbio mediúnico, certo? Isso aí seria aquilo, né, que nos é possível entender o processo do circuito mediúnico. Mas o médium precisa ter aptidões, né? Ter essas aptidões para que haja, então, esse apelo-resposta. Não basta ser médium, é preciso, então, que ele tenha um trabalho, uma aptidão para ser médium. Certo? Então, nós temos aqui 3 ações: afinidade, aceitabilidade e aproximação, que depende das 2 provas. Muito bem. O que é afinidade? Né? A afinidade depende, então, das nossas qualidades, isto é, da sintonia que nós estabelecemos. Pensamentos e emoções são energias, então, que nós emitimos e atraímos outros fluidos semelhantes, permitindo maior ou menor equilíbrio. Né? Então, quanto melhor nossos pensamentos, quanto mais equilibradas as nossas emoções, mais facilmente nós vamos equilibrar esse campo. Apesar do espírito comunicante, ele pode ter outra sintonia, outro processo. Né? Nós vamos, então, com nossos pensamentos, nossas emoções, sempre para equilibrar nesse campo. Okay? Aí nós pensamos, bom, mas os espíritos sofredores, os espíritos que são difíceis, não é? Como é que isso como é que isso como é que eu tenho afinidade com esses espíritos? Mas aí que está a caridade, né? Você não precisa baixar a sua sintonia para que você possa receber. Eles vão aumentar a sintonia. O plano espiritual aumenta, né, a capacidade de sintonia do espírito porque entra em contato com você. Certo? Então, quanto melhor você se estabelecer, quanto mais você se ligar, né, as energias que nos são fornecidas durante o processo mediúnico, né, dos mentores espirituais, mais condições nós temos, então, para passar por esse processo da mediunidade, do circuito mediúnico, equilibrado, signos equilibrados. Ok? Sim, Leonardo, pode perguntar. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Então, é uma dúvida que eu sempre tinha, você sanou essa dúvida agora, porque eu pensava sempre que, quando ocorria a reunião, né, e ocorria o intercâmbio, falava assim, os espíritos sofredores que chegam, eles são, né, digamos assim, distribuídos para tentar a comunicação com os médiuns aptos a realizar essa comunicação. Eu sempre ficava pensando na questão de sintonia. Se um médium recebe mais ou menos espíritos daquela faixa, é porque estão adequados com a faixa do médium. Eu falo assim, mas, poxa, é mais fácil chegar um espírito sofredor do que chegar um espírito, digamos assim, de outra esfera. Mas você colocou a questão que a espiritualidade ali presente, né? Presente em todos os lugares também, iguala essa questão, né? Iguala essa questão energética, né? Para que eles possam alcançar também, né? O padrão vibratório Leonardo, do médium. é isso aí. Leonardo, nós podemos expressar bondade, expressar tranquilidade, mas lá no fundo da nossa consciência nós temos as nossas reais condições, certo? Às Sim. vezes não se conhece, não se conhece. Hum. Né? Então, a sintonia que nós estabelecemos, às vezes, tem muito a ver conosco, né? Uhum. A gente não se conhece. Nós nos conhecemos, nós sabemos quem nós somos. Então, nesse processo de sintonia, na mesa mediúnica, olha só, na mesa mediúnica, Uhum. os espíritos benfeitores elevam a energia, no caso, né,
a energia daqueles irmãos sofredores para que possam entrar em contato conosco, certo? Mas, olha só, fora da mesa mediúnica, também comunicando, nós entramos em contato com esses espíritos sofredores, não entramos, não? Então, né? Pois é. Então, não é tanto assim que eles elevam essa questão. Entendi. Entendeu? Mas o mesmo pode acontecer, então, caso eles precisem passar alguma mensagem e o grupo que está ali reunido não tem condições elevatórias de receber, né? Eles podem elevar o padrão para alcançar. Mas é o seguinte, espírito elevadas posições baixam as suas, para que possa fazer. Sim, entendi. Veja André Luiz, né? E para regiões pesadas do umbral, eles baixam a vibração para poder ser conhecido, senão não conseguem. Sim, entendi. E tem outra, como você que trabalha em mesa mediúnica, quem trabalha em mesa única sabe, às vezes o espírito vem tonto, vem, às vezes, não sabe onde é que está, vem sonolento. Por quê? Porque essa carga de energia que recebe para elevar a sua sintonia, para equiparar com a nossa, deixa eles sonolentos, deixa eles meio dispersos, não sabem onde que estão, o que estão fazendo ali, não sabem quem são, não sabem o seu nome, entendeu? Isso reflete, então, o processo que eles receberam uma carga tão grande de energia que eles não conseguem reagir de uma forma positiva em relação a isso. Então, eles podem mais tontos, né? Bêbados, né? Tanta energia que receberam. Tá? Sim. Ok, então. Obrigado. Nada. Outra questão importante que estabelece uma afinidade é o conhecimento evangélico e doutrinário do médium. O médium tem que estar sempre estudando, sempre conhecendo. Né? E a sinceridade e proposta de interesse, né? Pelo desenvolvimento de virtudes, certo? Nós melhorarmos sempre. Eu coloquei essa observação aqui: o movimento emocional do espírito comunicante não é essencial para uma boa sintonia. Tá? Kardec coloca isso no capítulo 17, no item 200. Eu não consigo ver aqui, porque tem um quadrinho que me impede de ver aqui. Bom, o que seria esse envolvimento emocional? Por exemplo, você imagina que seu pai desencarnando, sua mãe desencarnando, você teria condições, não é, pelo envolvimento emocional, de trazer a comunicação pelo seu pai ou pela sua mãe. Não, né? O que envolve o processo do ciclo mediúnico é a sintonia, e não o envolvimento emocional. Correto? Então, ele traz isso aí nessa questão dos médicos. Bom, essa é a afinidade, né? Isso é, para termos afinidade, essa mesma sintonia, né, com o espírito. Agora, a aceitabilidade. Eu vou aceitar essa energia, eu vou aceitar a sintonia que o espírito, então, essa energia ou essa comunicação que o espírito quer passar. Né? Certo? Eu quero servir como intermediário. A minha vontade é passar uma comunicação, ter uma manifestação. Né? Então, o que eu tenho que fazer? O médico tem muita confiança. Né? Confiança na reunião, confiança nas entidades, ou no processo, né, que as entidades fazem numa sala mediúnica, né, para que haja então, essa reunião. Né? Confiar nos dirigentes da reunião, certo? Confiar nos seus companheiros de trabalho, na sua equipe, né? Para que haja, então, uma forma mais fácil de você trazer essa manifestação. A confiança é o que mais, é um grande fator no processo da manifestação, né, mediúnica. Né? Outra questão da aceitabilidade. Controlar e disciplinar as emoções, para entregar-se conscientemente e com segurança à passividade. Né? O que mais eu percebo com os médicos no início é medo. Medo. Medo da entidade comunicante. Medo de espírito. Tem estudante, tem gente que vai para o curso de mediunidade com medo de espírito. Mas tem. Certo? Medo de falar uma coisa errada. Medo de não manifestar certo. Medo de gaguejar. Medo de tudo. Então, isso simplesmente, não é, bloqueia qualquer sintonia. Dificulta muito o intercâmbio mediúnico. Certo?
Então, a nossa emoção, o que são as emoções, não é? Eu estou ali, me colocando à disposição da espiritualidade, estou aí tentando, né, experimentar a minha divindade, e o que acontecer, vai acontecer, né? Eu preciso, então, começar a experimentar. Eu estou começando, eu posso, então, me dar o gosto de ser assim, não ter dificuldades, né? Agora, médiuns mais experientes, não é? Esse disciplinar emoções, controlar o processo da mediunidade é a educação mediúnica. Né? Não gritar, não expandir-se, não bater em mesa, não levantar, não gritar, não dizer palavrão, né? Esse é o processo então, do controle das emoções. Certo? Então, seriam essas duas ações dependentes da aptidão do médium. Né? Agora, aquelas que dependem, então, do plano espiritual e do plano material, que seria a aproximação. Né? Então, para que haja, então, uma comunicação mediúnica, o espírito está disposto à comunicação, certo? Disposto a comunicar-se. O telefone toca de lá para cá. O ambiente deve ser favorável. Lá nesse capítulo 29 dos médiuns, ele fala sobre as reuniões mediúnicas, tá? Reuniões de trabalho. É importante isso aí. Quem quiser ler isso aí, é muito interessante essa fica muito interessante. Né? A Mariana, fecha o seu microfone, por favor. Eu fecho com você. Tá. O caráter da reunião. Nós vamos ver isso aí também nesse capítulo 29, né? Se é uma reunião que tem bons propósitos ou uma reunião frívola, uma reunião só para brincadeira, uma reunião que não quer resultados, certo? E o padrão vibratório, né, compatível, que deve ser presente entre o médium, né, e o espírito comunicante, isso é, a sintonia. Bom, o médium facilita a aproximação, mantendo-se em concentração, em vigilância e oração. Nós vamos ver isso na próxima aula a respeito disso, certo? Da concentração e da oração. Então, o circuito mediúnico se completa com esses requisitos, capacitando o médium como verdadeiro intermediário, instrumento dócil ao trabalho do espírito comunicante, favorecendo, então, a manifestação. Então, gente, esse trabalho de afinidade, essa aptidão do médium, a afinidade, a excitabilidade e a aproximação, é todo uma prática, é todo um trabalho de construção interior. Né? Então, isso tudo, essas duas ações, afinidade e estabilidade, elas respondem por 99% de uma manifestação espiritual. Nós vamos ver, através de outras aulas, né? Mais detalhadamente sobre essa afinidade e essa excitabilidade. Ok? Beleza? Quando nós falamos sobre a formação dos médiuns. Né? Okay? Muito bem. Então, alguma pergunta a respeito do material de hoje? Oi, posso fazer? Pode. Eu queria que você falasse como que a gente controla o pensamento. Porque eu não consigo controlar o meu pensamento. Eu penso, quando eu vi, eu já pensei, mesmo nas coisas ruins. Aí eu tento não pensar, mas eu não consigo não pensar. Entendeu? Ninguém controla pensamento, Cláudio. Dá licença, um instantinho. Dá licença. Eu ia falar exatamente sobre o pensamento, porque eu entendo ela, porque quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos governavam muito a nossa vida, falou que sim. Então, eu vejo que nós não mandamos nos nossos pensamentos. Como ela disse, vem os pensamentos ruins, eu às vezes até falo assim, sai de mim, que esse pensamento não é meu. Entendeu? Então,
eu acho que a gente é muito responsabilizado pelos pensamentos que muitas vezes não são nossos. Vem um pensamento ruim, você consegue sair dele, mas quando você se descuida, daqui a pouco vem outro pensamento ruim. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Nós Eu falamos não sobre quero isso. pensar isso. Nós falamos sobre isso na segunda aula, né? Conversamos sobre isso aí. Mas hoje falou um pouquinho de pensamento lá no início, aí veio isso na minha cabeça. Eu falei, caramba, esses Olha, pensamentos... ninguém controla o pensamento. Por isso, Hein, então, Beto? por isso então falou Jesus, né? Falou Jesus, vigiai e orai. Tá? Não é não é meu. Olha só, o teu inconsciente traz coisas que você não sabe. Por isso que falou Kardec, né? Falou Santo Agostinho, né? Conhecer a si mesmo, né? Que é a melhor forma de a gente poder melhorar, mudar. Certamente, certamente. E eu agradeço muito você conhece, não sabe quem você vai pensar de tudo. Porque você eu agradeço muito a doutrina espírita, porque depois que eu conhecia há cerca de 8 anos, a transformação e o autoconhecimento em mim, logicamente que falta muito, mas ele cresceu muito. Ele cresceu muito. E esse orar e vigiar em mim é constante. Mas, mesmo assim, lá vem aquele pensamento que eu não quero. Acontece alguma coisa no trânsito, por exemplo. Eu não me esbravejo mais como eu esbravejava, mas o pensamento vem. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero pensar isso. Lá no Evangelho tem o escândalo, não é? Aqueles que controlam, que sentem, mas controlam, já é um passo, não é? Aqueles que sentem, que pensam e extravasam, já está no começo. Aquele que pensa e controla já tá num passo mais adiante. E aquele que nem pensa, né? Esse está de uma forma bem mais... Quando que a gente vai chegar lá, né? Algumas encarnações, Leonardo. Isso aí, certamente. A gente chega lá, não é verdade? A gente chega lá. É isso aí. Falou Jesus que bem-aventurados que tem puro coração. Né? Puro coração quer dizer o quê? Que verão a Deus. Isso é, quem é o Deus? Esse Deus é o nosso Deus interior. Né? Então, se nós tivermos puro coração, nós veremos somente as coisas boas que tem dentro de nós. E assim nós vamos manifestar somente as coisas boas. Não é o que entra pela boca do homem que prejudica, mas é o que sai da boca do homem, sai do coração, certamente. Sai daquilo que está dentro de si. Né? Mesmo que nós não nos conheçamos, nós emitimos pensamentos, às vezes, que não são nossos, entre aspas, né? Mas, na realidade, está lá dentro, não tem jeito. Eu entendo muito o que a Cláudia falou, porque acontece com todo mundo, né? Mas isso é uma coisa que me preocupa muito. Falei, caramba... Deixa passar. Assim, ó, deixa passar. Com pessoa, então, deixa passar. É o que eu faço, eu mudo ele rapidinho, começo a pensar em outra coisa para poder amenizar, né? É a única forma que a gente tem. Né? É isso aí. Beleza? Dia a gente chega lá. Se Deus quiser. Vamos fazer a prece para encerrar, depois continuamos. Se alguém quiser ficar mais um tempo aí para conversar, a gente continua. Mas precisamos encerrar, porque são 7h30, né? 8h30, então vamos encerrar. 8h30. Vamos fazer essa prece, então, de encerramento. Depois podemos ficar conversando aqui, se alguém quiser conversar. Ok? Vamos lá, então. Então, vamos emitir bons pensamentos, né? A prece é quando nós captamos energias boas e emitimos energias boas. Né? Quando nós fazemos isso, nós sintonizamos com entidades que querem nos ajudar. Entidades que estão conosco, como nosso anjo guardião. E pedimos inspiração nesse momento para que os nossos pensamentos possam realmente ser direcionados àquilo que nós queremos. Por isso a oração é importante. Nós construímos algo mental, construímos com o nosso pensamento algo bonito, algo grandioso, luminoso, que queremos externar por palavras. Às vezes as palavras não vêm como deveriam,
mas o pensamento está presente. A vontade está estabelecida. E assim temos então uma boa sintonia. Sintonia com aqueles que querem nos ajudar nesse momento. E nós agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nós tivemos de conversar um pouquinho sobre a doutrina, conversar um pouquinho sobre essa faculdade maravilhosa que nos auxilia ao nosso progresso e à nossa evolução. Sejamos, Senhor, perseverantes na vontade de fazermos as mudanças, de construir nosso ser novo e progredir cada vez mais. Agradecemos por tudo, Mestre. Fica sempre conosco. Com tua permissão, pedimos para encerrar a noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, Jesus Cristo. Graças a Deus. Uma pergunta, Assim pessoal? seja. Uma pergunta sobre o assunto de hoje? Ou não? Outro assunto qualquer? Deu para entender a analogia do circuito mediúnico? Deu para entender? Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas que não é em relação ao assunto, mas é em relação ao texto inicial do livro Seara dos Médiuns. O senhor pode me dizer, por gentileza, qual foi o capítulo que o senhor leu? Porque quando eu entrei, isso já tinha começado e eu não quis atrapalhar. Eu li o capítulo Sintonia. Eu marquei aqui sem querer, mas eu vejo para você aqui. É o item 171, eu acho. Tá certo. Achou aí? Muito obrigada. Página 171. Muito obrigada. Nada, Maria. Nada. Uma noite de muita paz para todos. Que Deus Obrigado, abençoe a Maria. cada um abundantemente. Fiquem com Muito bem. Deus. Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite. Boa obrigada, noite. Bispo Medard. Boa noite, gente. Um abraço Gratidão, a boa noite todos. a todos. Gratidão.